Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, a leitura de hoje do Evangelho de Lucas, no capítulo 23, gostaria assim também de destacar o versículo de número 34, aonde está escrito assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Que Deus Espírito Santo nos ilumine quando nós queremos meditar nestas palavras. Amém. A congregação pode se sentar. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é uma das frases mais famosas ditas por Jesus na hora já da sua crucificação. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E há mais ou menos 5 anos atrás, eu também fiz uma mensagem com este título, também na Sexta-feira Santa. Mas essa Sexta-feira Santa, 5 anos atrás, foi uma Sexta-feira Santa diferente. Foi a primeira vez que eu estava aqui na igreja, primeira vez também em que numa Sexta-feira Santa a igreja ela estava vazia. Sim, ela estava vazia, pois há 5 anos atrás estava iniciando a pandemia do coronavírus aqui em nosso país. E por isso as portas da igreja estavam fechadas. E por isso eu vim até aqui à igreja para fazer a primeira gravação que eu fiz de uma mensagem, assim como estou gravando esta, há 5 anos atrás, a primeira gravação de mensagem para colocar na internet, foi exatamente com este tema: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E quando eu estava então reassistindo esta mensagem gravada 5 anos atrás, eu nessa mensagem tinha falado o seguinte: que as pessoas não sabiam o que faziam ou o que fariam, não estavam sabendo o que fazer com relação ao Covid. Muitas pessoas estavam, podemos dizer assim, perdidas, como aqui Jesus também nos diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, eles estão perdidos. Assim também naquela época, o ser humano não sabia o que fazer. O ser humano não sabia se ficava em casa para não pegar o vírus, para não se contaminar, ou se saía de casa para fazer as suas atividades, comprar aquilo que necessitava, ou até mesmo para trabalhar, porque é muito difícil nós ficarmos sem trabalhar para conseguir o pão nosso, de cada dia, o sustento nosso diário. Então essa época foi uma época muito complicada, e todos vocês sabem muito bem, aonde nós tivemos que por até mesmo algum tempo ficar sem vir à igreja. A igreja ficou com as portas fechadas. Hoje, 5 anos depois, graças a Deus, nós podemos já estar levando a vida normalmente. Mas há 5 anos atrás foi muito complicado, onde o único meio de chegar até a casa das pessoas e levar a palavra de Deus para esse ser humano que não sabia o que fazer era justamente por meio destas gravações da internet. E assim eu lembro que naquele período também, justamente por isso, muitas pessoas assistiam às mensagens, os estudos bíblicos, os devocionais, os momentos de louvor na sexta-feira, entre tantos outros que nós fazíamos e transmitíamos pela internet. Porém, 5 anos se passaram, mas eu vejo que a situação, infelizmente, em vez de melhorar, no meu entendimento,
parece que piorou. O ser humano continua sem saber o que fazer. Pois se antes ele, vamos dizer assim, que tinha um motivo para não estar na igreja, para não chegar perto de Deus, para não ouvir a mensagem de Deus, para não vir aos cultos, aos estudos e outros momentos, essa desculpa acabou terminando. E infelizmente, alguns momentos a gente fica pensando: aonde estão as pessoas? O que elas estão fazendo? Antigamente, antes no coronavírus, era porque não tinham nada para fazer e muitos assistiam assim a esses momentos devocionais, momentos de mensagens, de estudo bíblico. Hoje, infelizmente, depois que a vida voltou ao normal, as pessoas voltaram a ter suas agendas lotadas, cheias de compromisso, cheias de muita coisa para fazer. Antes as pessoas não sabiam o que fazer, porque elas tinham que decidir se ficavam em casa ou se saíam, e corriam o risco de ficar doentes. Hoje, as pessoas têm muitas coisas para fazer, e muitas dessas coisas acabam ocupando o lugar de Deus na sua vida. E Deus acaba ficando em segundo, terceiro, quarto plano. Deus acaba sendo jogado de lado. Assim como Cristo foi escanteado, assim como Cristo foi trocado por um ladrão, por Barrabás, assim como Cristo foi humilhado ao que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, mesmo Jesus não tendo feito nada. Mas muitos diriam: pastor, nós não estivemos lá. Eu não estive, eu não fiz isso. Muitos condenam e falam mal de Judas, que traiu Jesus. Mas quantos de nós também não traímos Jesus? Também não colocamos outras coisas no lugar de Deus. Não nos vendemos muitas vezes, nem por 30 moedas de prata vendemos a Jesus. 30 moedas ainda é um grande valor. Quantas pessoas não vendem a Jesus por uma cama confortável no domingo de manhã? Não trocam Jesus por qualquer outra coisa que às vezes é um pouco melhor do que estar na companhia de Deus aqui na sua casa. Quantos outros julgam a Pedro, quando Pedro negou Jesus 3 vezes, mas quando nós muitas vezes não confessamos a nossa fé perante o mundo, quando nós muitas vezes não parecemos cristãos para as pessoas lá fora, parecemos que somos mais um. A todos estes Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aqui eu me incluo. Eu também não sei o que fazer, porque eu sou pecador. Eu causei a morte de Cristo. Eu, juntamente com Judas, com Pedro, com aqueles que gritaram crucifica-o, também crucifiquei Jesus por causa dos meus pecados. Os meus pecados me desviam de Deus, e foi por causa destes pecados que Cristo foi crucificado. Foi por causa daquilo que eu faço de errado que Cristo teve que dar a sua vida por nós lá na cruz. Quantas vezes nós assim preferimos mais as coisas aqui deste mundo do que as coisas de Deus? E a estes Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como é triste quando nós vemos que tem muitas pessoas assim também perdidas, que não sabem o que fazer perante as situações da vida. Nós vimos isso essa semana ocorrendo aqui em nosso município, uma tragédia, um menino jovem tendo sua vida ceifada. Não vou falar sobre o caso, sobre a situação, mas a gente está vendo como está triste este mundo,
com muitas pessoas assim, perdidas de igual maneira. Perdidas porque não sabem o que fazem. Perdidas porque não tem quem ilumine o seu caminho. Não tem um guia na sua vida. Não tem alguém que conduza essa pessoa no caminho certo. Mas nós não queremos ser esses que estão perdidos. E para esses Jesus veio. Jesus veio em busca do perdido, da ovelha perdida, daquele que se perdeu, para chamar para o seu encontro. E justamente por isso que ele, lá na cruz, ele estende os seus braços para receber a todos nós que também de igual forma estamos perdidos nos nossos pecados, mas que graças a Deus, se estamos aqui nesta tarde, dessa sexta-feira santa, é porque nós queremos ser iluminados, nós queremos receber o perdão que Cristo aqui pede ao seu Pai. Pai, perdoa-lhes. Vocês vieram até aqui, a casa de Deus, para receber este perdão, por meio da confissão e da absolvição, e também por meio da Santa Ceia. Que bom que nós temos um Pai amoroso que nos perdoa, um Deus, um Jesus Cristo que dá a sua vida em sacrifício por nós, e por meio da sua morte redentora Ele nos guia no caminho certo. Mas o caminho, ele não é um caminho que tem um fim na morte de Cristo. Hoje sim é um dia importante para a cristandade, um dia que lembramos o sacrifício de Jesus, mas nós temos um dia mais importante que virá logo, que é a Páscoa, que nós celebramos não um Deus que está morto, mas um Deus de vida, um Deus que quer nos guiar pelo caminho eterno, o caminho da vida eterna. E por isso que nós podemos e até devemos estar aqui no domingo de Páscoa para agradecer e para louvar pelo Senhor Deus que estava morto, morreu, mas ressurgiu e ressuscitou, nos tirando das trevas, do pecado, da morte, e nos iluminando, nos guiando, nos conduzindo no caminho da salvação, no caminho que leva à vida eterna. Estimados irmãos, que esta fala de Jesus Cristo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, reflita em nossos corações, para que diariamente nós também saibamos reconhecer o nosso pecado e nos voltar para Deus, nos voltar para Cristo, reconhecendo o nosso pecado e sabendo que nós temos um Deus que nos ama e nos perdoa, um Deus que nos dá a salvação e dá a vida eterna. E que nós possamos também assim, dessa mesma maneira, ajudar e sermos luz, como Jesus diz: vós sois a luz do mundo, conduzindo pessoas que hoje estão nas trevas, que hoje estão na escuridão, que hoje estão no pecado. Que nós possamos ser luz para essas pessoas, levando a palavra de Deus, levando aquele perdão que Cristo nos dá por meio da sua morte redentora. Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-nos. Esse Deus nos perdoou, esse Deus nos amou tanto que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar e perdoar. Assim, que Deus abençoe e conduza a vida de cada um de vocês, para lembrar que nós temos um Deus de amor, de graça, um Deus que deu a sua vida por nós, um Deus que nos conduz no caminho da vida eterna. Aí sim, aquele caminho que assim nós sabemos que é certo. Se nós temos dúvidas e não sabemos o que fazer, olhe para Cristo, olhe para a cruz. Ele é a certeza da salvação e da vida eterna. Que Deus assim nos abençoe para que andemos neste caminho. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós.
Tenham todos uma ótima semana.